A parábola do rico insensato. Meus irmãos, nós estamos estudando nesta série de cultos de doutrina acerca das parábolas que nos ensinou o nosso Senhor Cristo Jesus. Os irmãos sabem que as parábolas, elas são histórias naturais, eventos do cotidiano que Cristo contou para ilustrar uma verdade de cunho moral ou de cunho espiritual. Jesus, quando ensinava as multidões, ele não ensinava apenas com terminologias. Jesus não usava apenas termos difíceis ou palavras complicadas para ensinar o que ele queria às multidões. Pelo contrário, Jesus tinha tanto interesse que as pessoas compreendessem as verdades acerca do reino de Deus, que ele usava as palavras técnicas, ele explicava como era o reino de Deus, mas para que todos compreendessem, ele contava uma ilustração. Essas ilustrações é uma figura de linguagem que nós chamamos de parábola. Os irmãos sabem muito bem disso, mas estamos estudando as parábolas de Cristo, de sorte que nós já estamos na 19ª, ou seja, na parábola de número 19 que nós estamos estudando. A parábola que estamos estudando hoje, ela tem por título a parábola do rico insensato, ou a parábola do rico que não tinha juízo. A parábola do rico que era louco, tolo, sem inteligência. Esta parábola Jesus contou para dar uma resposta a um homem no meio da multidão. Jesus está no meio da multidão, fazendo seus milagres, ensinando seus sermões, falando sobre o reino de Deus, e no intervalo alguém levanta a mão e pede para falar. Um homem levanta a mão e diz assim: mestre, esse meu irmão ganhou uma herdade, e ele era para dividir a herdade comigo, a herança dele, o que ele tem é para ele dividir comigo, mestre. Jesus, pede o meu irmão para ele dividir o que ele tem, porque ele tem, mas ele não quer me dar. O meu irmão é avarento, o meu irmão é vaidoso, o meu irmão ele é orgulhoso, ele é cobiçoso, o meu irmão só quer as coisas para si. Peça que ele divida o que ele tem comigo. E aí Jesus responde àquele moço dizendo: quem constituiu-me por juiz ou por advogado entre vocês? Eu não vou julgar a causa de vocês, não vou julgar a causa de vocês. E aí Jesus diz assim: eu, pelo contrário, vou propor-lhe uma parábola, porque Jesus está diante de dois irmãos, um avarento, que tem tudo e não olha para o seu semelhante, e o outro que está carecendo de ajuda. É como que um esteja abastado e o outro esteja necessitado. Enquanto que o necessitado está clamando, o abastado está vaidoso, prepotente, arrogante, olhando somente para si. Para explicar isso, Jesus conta uma parábola. A história que Jesus conta é de um homem que tem uma terra muito grande, um latifundiário. Ele tem muitas terras. E este homem plantou, e a colheita foi muito boa, muito boa. Ele plantou e colheu trigo, ele colheu figo, ele colheu tâmaras, ele colheu os seus legumes, seus frutos, só que ele colheu demais. Foi um ano de muita fartura, que quando ele viu toda aquela colheita chegando, quando ele viu seus trabalhadores se aproximando, dono da terra, o fazendeirozão rico, né? Quando viu aquela colheita, os amontoados de grão, ele olhou e disse: vixe, que é grande demais, os meus armazéns não tem nem como suportar uma colheita dessa.
Então ele contrata engenheiros, ele contrata pedreiros, carpinteiros e manda derrubar os seus armazéns. Ele diz: derruba esses armazéns. Para quê? Para construir armazéns maiores, porque eu ganhei muito, a colheita foi muito boa, é muito trigo, é muita tâmara, é muita fartura, e eu preciso guardar tudo isso. Não posso perder nada, não posso desperdiçar nada, não vou dar nada, não vou perder nada. Então vem aqui os grandes engenheiros para construir grandes armazéns, e o texto diz que ele fez novos armazéns para armazenar todos os seus frutos. Ele diz assim: tudo vai estar guardado, para guardar os meus frutos. E o interessante é que ele nem diz os frutos da terra. Ele não diz para guardar os frutos da minha fazenda, ele diz para guardar os meus frutos. Várias vezes na parábola ele vai repetir a palavra meus, minhas. Quando nós formos Deus, irmão, preste atenção. Ele disse: fiz novos armazéns para guardar os meus frutos. Aí guardou todos os seus frutos, estocou. Parece que estou vendo quando ele termina, senta naquela preguiçosa, deita-se na sua rede. Na verdade, o costume era esteira, né? Ele põe uma esteira no chão, coloca um travesseiro sobre a cabeça, e parece que esse homem não tem com quem conversar. O texto não diz se ele tem mulher. A terra me parece que nem herdeiros ele tem, porque a parábola termina perguntando: o que tu tem? Tu vai deixar para quem? Esse homem é muito rico, ele tem muitos grãos, ele tem muita terra, ele tem muitos trabalhadores, mas ele não tem nem com quem conversar. Não tem uma mulher, não tem um filho. A única pessoa com quem ele encontra-se para comunicar é com a sua própria alma. E o texto diz que ele deita-se e fala com a sua própria alma. E quando ele vai falar com a sua própria alma, arrazoando-se, ele diz assim, deixa eu só ler esse versículo aqui, o 19, coloca aí, Alexandre, o 19. Ele vai falar com a sua própria alma. Ele diz assim, direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos. Olha a ideia dele. Ele tem muitos bens, e esses bens dará para muitos anos. E ele dá um recado para a alma dele. Ele diz: minha alma, descanse. Se ele manda a alma dele descansar, é porque a alma dele estava perturbada, a alma dele estava angustiada, aflita, preocupada. Mas quando ele viu aquela colheita, tudo guardado, ele disse: pronto, porque a segurança dele era no grão. Descanse, minha alma, vamos comer, vamos beber, e vamos folgar, vamos gozar, vamos se divertir, vamos festejar. Só que o texto continua, depois que ele se acha o cara por causa das suas riquezas, pensando inclusive que tem direito agora a muitos anos, que tem provisão para muito tempo, inclusive dando recado para a sua própria alma, o texto diz que Deus o interrompe, chamando este homem admirável de louco. Ele disse: louco, ainda esta noite pedirão a tua alma, e o que tu tens, para quem ficará? E aí Jesus termina a parábola, versículo 21, coloca aí, Alexandre, 21, ele termina a palavra dizendo: assim é aquele que para si ajunta tesouro e não é rico para com Deus. Quem entendeu a parábola, diga amém. Amém. Então vamos começar a mensagem. A mensagem vai começar agora. Por favor, coloca o verso 16. Nós vamos explicar aqui versículo por versículo. Na introdução
Eu apenas narrei a história para vocês. Vamos para o verso 16. Quero que a igreja leia bem forte no 2. Vamos lá. 1, 2. E propôs-lhe uma parábola, dizendo: a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. Meus irmãos, eu quero destacar duas verdades neste versículo. Porque mais na frente esse homem vai dizer: meus frutos, meus bens, minha vida. Só que eu quero frisar que os frutos não é do homem, os frutos é da terra. Quem produz o fruto não é o homem. Quem produz o fruto é a terra. Os frutos nunca serão nossos. Os frutos é da terra. Nós não temos poder de dizer a um grão de feijão: se multiplique em 30. Se multiplique assim. Não, nós não temos o poder de mandar um grão se multiplicar. Só tem um que pode multiplicar os grãos, que é o dono da terra, que é o Senhor nosso Deus. Eu fui fazer uma visita na casa de um irmão. E quando cheguei, eu e a Rose, disse: cadê o irmão fulano? E a irmã disse: está plantando, pastor, lá. Eu disse: vixe, eu vou lá. E a Rose ficou conversando com a irmã, e eu fui lá no quintal. O irmão estava plantando feijão. Isso já está com 2 anos já. E quando eu cheguei, ele estava plantando. Eu disse: vem que eu vim te ajudar. E eu plantando feijão. Aí o irmão dizia assim: eita, pastor, um feijão plantado pelas mãos do meu pastor vai ser um feijão muito bonito. Vixe, pastor, a sua mão ungida, vai dar um feijão muito, muito bom. Ele dizendo, né? E eu cá comigo, dizendo assim: irmão fulano, não é as mãos do homem que faz o grão multiplicar. Se não for o dono da terra que abençoar, a gente planta de graça. Nem assim, irmão Mundinho? Nem assim? Então, a primeira coisa que devo lembrar, que quem produz a semente é o chão. Está ali, ó. A herdade de um homem tinha produzido. Não é o homem que produz. Quem produz é a herdade, é o chão, é o solo. É de lá, é de Deus que vem as bênçãos, é de Deus que vem a prosperidade. O irmão Adinaldo, o senhor plantou esse ano, não plantou? E quem foi que multiplicou o feijão no chão? Foi o senhor, irmão? Hã? Foi o senhor, não? Irmão Mundinho, tu plantou esse ano? Tu plantou esse ano? Hã? Não limpou, não. Mas nasceu? Botou? E quem foi que fez a semente nascer? Deus. Quem está entendendo que quem faz multiplicar é Deus? É Deus, irmãos, é Deus quem faz multiplicar. O pessoal do Rio Grande do Sul plantou o seu arroz, né? Nasceu o seu arroz, mas Deus, que é dono da terra e dono das águas, que sabe trabalhar, como que é, disse: pois é, nasceu, mas não vai colher, porque quem manda nos céus e na terra sou eu. A minha é a glória para todo o céu. Então os irmãos aqui que são agricultores já sabem, quando a gente planta confiando que Deus é quem faz produzir. Deus é quem abençoa o seu trabalho. Lá onde você trabalha, a bênção lá só é garantida por causa de Deus. É Deus que manda cliente. Pastor, eu tenho um comércio. Quem é que manda os clientes para o teu comércio? Quem é? É Deus. Pastor, eu trabalho com prestação de serviço, eu faço faxina. Quem é que faz as pessoas te chamar para dar uma faxina, para ajeitar os cabelos, para fazer unha? Quem é que é? É Deus que nos abençoa. Aleluia. Quem quer nessa palavra, diga amém. Essa igreja aqui está cheinha, aqui hoje, domingo estava quase que lotado. Não é porque o pastor é bom, não é porque o pastor fala bonito, é porque Deus é quem multiplica as obras do mão do homem. Outra coisa que eu quero frisar nesse texto é a palavra abundância. Perceba que a terra produziu, mas nesse ano não produziu como os outros anos.
Pelo contrário, foi um ano surpreendente, foi um ano diferente, foi o ano da abundância, o ano da abundância, o ano da fartura, o ano que não foi igual aos outros. Tem ano que é diferente. Tem ou não tem, irmão? Eu não sei para os irmãos, mas para mim 2024 tem sido um ano diferente, não, viu? Eu não sei para os irmãos, mas para mim tem sido um ano muito diferente, tem sido um ano de abundância. Todo ano eu ganho feijão maduro, mas esse ano eu ganhei diferente, ganhei demais, viu? Todo ano eu ganho milho para os irmãos, as primeiras colheitas os irmãos escolhem logo o milho, mas esse ano foi diferente. Eu ganhei mais do que outros anos, porque tem ano que Deus resolve abençoar mais, multiplicar mais, né? É o ano da bênção, o ano da abundância. Aleluia, aleluia. Quantos creem que o ano todinho vai ser de bênção, meus irmãos? Se prepara, porque os cajueiros, vai estar tanto caju esse ano que vai surpreender, porque quando Deus decide abençoar um ano, Ele é quem abençoa. A palavra abundância, ela tem uma ligação semântica com a palavra bênção. Olha o B de abundância, é o mesmo B de bênção. Ela tem uma ligação semântica. Essa palavra está ligada a outra. Por quê? Porque a abundância é uma característica de bênção. Vou dizer mais, irmãos, não confunda quantidade financeira com qualidade de bênção. Tem gente que tem muito dinheiro, mas não tem bênção. Só é abundância quando tem bênção. Quem está entendendo, diga amém, irmãos. Bênção é algo que procede de Deus, que vem de Deus. Então o texto está dizendo que o ano é abundante, porque o ano foi o ano em que Deus resolveu aumentar, prosperar. Aleluia. Quantos creem que Deus é poderoso para abençoar, para abundar? Tem profeta de Deus aqui hoje? Tem? Deixa eu abrir um parênteses na mensagem. Pega na mão do crente que está do seu lado e diga assim: Deus vai te abençoar abundantemente. Deus vai te abençoar abundantemente. Quem quer essa palavra, diga amém. Deus é o dono da bênção. Deus é quem delega a bênção. Riquezas adquiridas corretamente devem ser consideradas como bênção. Vou repetir, eu até anotei aqui para não esquecer de dizer isso, ó. Riquezas adquiridas corretamente deve ser considerado como bênção. Ou seja, quando o dinheiro começar a aumentar na tua carteira, você deve dizer assim: Deus está me abençoando. Quando as galinhas começarem a se multiplicar no quintal, você deve olhar para o seu terreiro e dizer: olha Deus abençoando o meu terreiro, né? Quando você olhar para as suas plantas e ver muito fruto, o pé de limão carregado de limão, você diz assim: Deus está abençoando o meu pé de limão. Todas as vezes que você vê fartura, você deve frisar a palavra bênção e ligar ela a Deus. Aleluia. Quem está entendendo, diga amém. 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 Então, se vê uma coisa que está prosperando, está se multiplicando, ligue a palavra Deus. Deus é quem faz multiplicar, Deus é quem faz abençoar. Vamos para o verso 17, próximo versículo. Vamos lá, no 2. Tem uma coisa dura para dizer aqui nesse texto, esse versículo 17. Todos juntos no 2. 1, 2. E ele arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. Repita comigo: arrazoava. Não, foi muito claro. Diga assim, arrazoava consigo mesmo, tá bom? No 2. 1, 2. Arrazoava consigo mesmo. Ora, irmãos, o homem quando viu a colheita, o homem quando viu a fartura, o homem o irmão Mondinho disse que quando o homem viu a ruma de grão, endoidou. Olha só, irmãos, como quando viu toda aquela colheita, o coração dele se envaideceu e ele arrazoava. Sabe o que é arrazoar?
Arrazoar é falar com arrogância. Arrazoar é falar com o ego inflamado. Arrazoar é falar envaidecido. Ora, o homem quando viu dinheiro, quando vendeu as castanhas que pegou aquela rama de dinheiro, viu? Quando fez a farinha que vendeu a farinha que pegou aquela rama de dinheiro, quando vendeu o feijão que pegou aquela rama de dinheiro, viu? Quando fez as contas do carnaval que viu aquela ruma de dinheiro, a Bíblia diz que o homem se envaideceu. Quando olhou aqui a conta bancária, que tinha mais dígito do que nunca tinha tido, viu? Quando o homem olhou aqui na conta, tem esse dinheiro todo. Quando botou a mão aqui a mão no bolso, que viu aquela bolada de dinheiro, chegou, o homem se titelou assim, chega, se titelou, viu? Parecia um galo cantando no quintal. Que é isso, irmão? O galo cantando no quintal e não bate no peito assim, né? Se achando o dono do terreiro, não é assim, né? Pois assim foi este homem. Quando fazia uma sapa, andava de boca. Mostrando tudo. Meu pai tinha esses costumes também. Meu pai tinha uma bodega, era padeiro. Ele tinha o prazer dele era botar o dinheiro aqui no bolso, aqui, irmão. A gente vê aquele amontoado de dinheiro. Pois assim, esse homem parece um galo cantando no terreiro, batendo as asas, né? Batendo as asas, se achando bichão. Porque tem gente que não pode ter dinheiro, irmão. Tem gente que não pode ter uma posiçãozinha melhor. Tem gente que não pode ter um títulozinho melhor. Por quê? Porque ele quer se arrazoar. Quer se arrazoar assim, vai descer. Arrogante, né? Já entra na igreja diferente, né? Já entra quer comprar uma roupa diferente, já vem todo engomadinho, né? Já comprou aquele vestido, aquele salto alto, não fala mais nem para as irmãs, não quer mais vir nem para os ensaios, nem para a escola, porque agora é chique, ó. É chique agora. Não, eu não me misturo mais com a pele, né? Eu agora só vou para as Santas Ceias, eu só apareço nos cultos tal. Quem está entendendo, irmão? Quando ele viu a bênção, quando ele viu a prosperidade, ele disse consigo mesmo, arrazoava consigo mesmo, ou seja, a conversa que ele teve com a sua própria alma. Cuidado, olha para mim, cuidado com a conversa que você está tendo com você mesmo, viu? Não coloque, vou dizer que nem meu pai, miolo de pote na sua própria cabeça, viu? Meu pai disse, está conversando miolo de pote, menino? Cuidado com aquilo que você está conversando com você mesmo. Porque esse rapaz ele disse, agora eu sou rico, agora eu sou o cara, agora eu não prego em qualquer culto mais, né? Agora eu sou o pregador intermunicipal, estou saindo para pregar fora. Agora eu sou um presbítero, agora eu sou um diácono, agora... Cuidado com o tipo de conversa que você está tendo consigo mesmo. Ele se arrasou, ele se envaideceu. Por quê? Porque tinha dinheiro na carteira, porque tinha dinheiro na conta do banco, porque agora podia comprar uma roupazinha melhor, porque fez uma reformazinha na casa. Fiz uma reforma na casa. Eu não quero mais visita na minha casa com os pés sujos, né? Porque comprou um carro novo. Agora eu não dou mais carona. Nessa moto aqui eu nem empresto, eu nem aqui mesmo não. Eita Jesus. Ele arrazoou-se. Irmãos, arrazoar é falar com vaidade, falar com arrogância. Diga assim, que Deus nos guarde. Sabe o que foi que fez Lúcifer cair? Eu anotei aqui para não esquecer de dizer isso. O que fez o Lúcifer cair foi porque ele olhou para a sua beleza. A Bíblia diz que Lúcifer era tão formoso que a Bíblia chama ele de o alfinete da perfeição. O homem era bonito demais, irmão. O homem não, o anjo, né? O anjo, o arcanjo.
Querubim ungido, viu? Ele era um querubim ungido. Arcanjo não, ele era querubim ungido. Não era só um querubim, ele era um querubim ungido. A Bíblia diz que ele olhou para si e disse: vixe, eu estou muito bonitão. A Bíblia diz que quando ele andava, ele pisava em pedras afogueadas, e o som dos teus tambores, irmão, era uma coisa muito bonita. Ele andando, um som emitia, como se fogo saísse do seu andar. Era uma coisa muito bela. Ele olhou para aquele e disse assim: glória para mim mesmo. Eita, louvado seja eu. Foi isso. Ele disse: rapaz, era para mim estar sentado, era ali. O problema do arrogante, do vaidoso, do prepotente, é porque ele olha com o nariz empinado. Ele se acha melhor do que os outros. Ele acha que era para estar pregando mais. Ele acha que já era para ser presbítero. Ele acha que já era para ser arcanjo. Ele acha que era para ser o pastor da igreja. Pai, sei para que mandar pastor para cá, que era para ser eu mesmo. Arrogante, porque não quer mais ser pequeno. Só porque pregou uma vez e Deus usou, só porque Deus deu uma profeciazinha, a profecia se cumpriu. Aleluia. Quem está entendendo o que Deus está dizendo? Então é isso que o texto está nos deixando claro, que nós devemos tomar cuidado com a vaidade. Diga para quem está do seu lado, diga assim: cuidado com a vaidade, irmão. Me ajude a com doutrina. Diga mais forte, diga para quem está do seu lado, saculeie se for necessário, diga assim: desça desse salto. Diga mais forte, diga assim: baixa esse nariz, irmão. Baixa esse nariz, deixa dessa arrogância, seja mais humilde. Seja mais humilde. E os frutos não são seus. Está aí, ó, de novo ele dizendo: ó, não tem onde recolher os meus frutos. Vamos para o próximo versículo, verso 18. Eu não sei os irmãos, mas se esse culto terminasse agora, eu já ia para casa satisfeito, irmão. Jesus já falou comigo aqui hoje. Quem já ouviu a voz do Senhor aqui hoje? Vamos para o verso 18, no 2, bem bonito. 1, 2. Não, valeu não. Todo mundo, irmão. No 2. 1, 2. Derrubarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. Eu anotei 3 coisas que eu quero dizer nesse versículo. Primeiro, o problema do coração vaidoso. É porque o coração vaidoso, irmão Max, ele só pensa em amontoar. Ele só pensa em amontoar. Coloca para mim aí, Alexandra, Provérbios 30, verso de número 15. Olha só o problema do coração do vaidoso. A Bíblia compara o vaidoso com uma sanguessuga. Perceba que o homem aqui da parábola, quando ele viu a fartura, ele disse: eu vou fazer novos celeiros. A vaidade, a ganância, né? A ganância é que nem uma sanguessuga. A sanguessuga tem 2 filhas. Quantas filhas tem a sanguessuga, irmão? Como é o nome delas? Dar e dar. A sanguessuga tem 2 nomes. Tem 2 filhas. Uma se chama Mindar e a outra se chama Mindar. O sanguessuga, ele só pensa em ter. Graças a Deus que ninguém aqui conhece alguém que seja sanguessuga, porque o sanguessuga é aquele que em tudo ele quer tirar vantagem, em tudo ele quer saber quanto é que vai ganhar, em tudo ele quer tirar o lucro, em tudo ele quer: eu vou lhe ajudar, mas eu vou ganhar quanto? Você vai me dar o quê? O que é que eu vou ganhar em troca? Esse aí é o problema do coração vaidoso. Por quê? Porque ele nunca diz basta. Ele nunca está satisfeito. Volta para o texto sagrado lá da parábola. Por quê, pastor? Porque o homem da parábola, quando ele viu que os seus celeiros estavam cheios, ele poderia ter pensado em compartilhar. Pastor Jimmy Swaggart, até anotei aqui, ó, ele explica
que quando este homem viu quando aquele homem viu toda aquela fartura, ele deveria usar os seus recursos para proclamar o Evangelho e não para a ostentação da sua carne. Olha, irmãos, tem gente que quer que Deus abençoe, mas não é porque ele tem desejo de abençoar a obra. Senhor, me abençoe, mas não é porque ele quer patrocinar a pregação do Evangelho. Senhor, me abençoe, não é porque ele quer investir nas missões. Ele quer que Deus abençoe ele para que ele ostente mais na carne, para que ele gaste mais com o seu prazer, para que ele aumente os seus celeiros, para que ele troque de carro, para que ele aumente a sua casa. O reino de Deus cresce em quê? Em nada. Em nada. Tem gente que ganhava desse tantinho e ajudava desse tanto, agora está ganhando desse tanto e continua ajudando daquele mesmo tanto. Não cresce. O que ele faz para Deus não acresce, não aumenta. Nem o dízimo dele aumenta. Eu não sei como é isso. Pastor, esse ano foi melhor, ganhei mais dinheiro. Mas se olhar no livro da fé, daqui da igreja, no tesouro, ele continua dando aquela mesma contribuiçãozinha. A oferta dele é o mesmo R$2 que ele trazia quando ele estava desempregado, agora que ele aumentou, que foi promovido. Ou seja, ele quer receber financeiramente para que ele aumente os seus armazéns, e não para que ele ajude o necessitado, para que ele ajude a sua família, para que ele ajude uma pessoa carente, ou para que ele ajude a obra de Deus. Por quê? Porque ele é um sanguessuga, ele só pensa em ter, ele pensa em fazer novos celeiros, ele pensa em ter mais coisa para ostentar a sua carne. Quem está entendendo que isso é pecado, diga amém. Amém. O último versículo da parábola vai falar sobre aquele que junta tesouros e não é rico para com Deus. Tem gente que tem muito dinheiro aqui embaixo, mas não é rico para com Deus. Vamos para o próximo versículo, 19, onde pega. Vamos ler todo mundo junto, no 2? 1, 2. Eu anotei 4 coisas aqui. Primeiro, repita comigo: direi a minha alma. É aquilo que eu já falei. Este homem, embora seja uma pessoa financeiramente próspero, ele é uma pessoa solitária. Ele não tem amigos, ele não tem família. Você sabia que tem gente que por causa de dinheiro abre mão da família? Você sabia que tem mulher que por causa de dinheiro abandona o marido? E tem marido que por causa de dinheiro abandona a casa? E tem filhos que por causa do dinheiro abandonam os pais? Tem pais que por causa do dinheiro abandonou os filhos, abandonou o lar, porque ele ama o dinheiro. Tem gente que para ganhar dinheiro ele deixa até Jesus. Eu preguei isso aqui no dia que preguei sobre o gadareno. A população de Gadara disse assim: vai-te embora, Jesus, porque tu nos deu prejuízo nos nossos povos. Tem gente que prefere ganhar dinheiro do que ter Jesus. Tem gente que fica torcendo para dar uma hora extra, para não vir para o culto, para chegar atrás. Não, pastor, não posso porque eu estou dando hora extra. Tem gente que prefere ganhar dinheiro do que servir a Deus. Não, pastor, domingo eu não posso vir porque é minha folga, eu vou fazer um bico para ganhar um dinheirinho a mais. A sanguessuga só tem 2 filhas. Como é o nome dela? Mindá. Até o domingo, que é santo, que é sagrado, ele não vem. Ah, pastor, mas o culto é de noite. Só que ele passou o dia todinho procurando o que fazer, e às vezes chega aqui no culto carregado, viu?
pastor, estou aqui, está aqui cheio de dinheiro no bolso. Deus não quer o teu dinheiro, Deus quer a tua alma, Deus quer o teu coração. Vou repetir o que eu estou sentindo de Deus. O homem não é para viver escravo do pecado, escravo do trabalho. O homem não é para viver escravo da ganância pelo dinheiro. O teu emprego não é tudo. Tem gente que só fala em Tijuca, tem gente que só fala em castanha, tem gente que só fala em rio, tem gente que só fala, porque a boca fala do que o coração está cheio. Teu coração está cheio de dinheiro, mas o teu coração precisaria estar cheio de Deus. Miserável! Não tem nem com quem conversar, não tem amigo, viu? Não tem amigo. Quando tu só comia feijão, as portas da tua casa eram abertas. Aí quem chegava, sentava e comia feijão contigo. Aí agora que tu está comendo uma mortadelazinha, né? Está comendo um bife, fecha as portas, que é para não chegar ninguém, que é para não compartilhar. Deus está te abençoando, e a bênção de Deus sobre a tua vida deve ser compartilhada com os teus amigos e com os teus irmãos. Eita glória, estou sentindo de Deus me pregar. Outra coisa, o texto diz assim, ó: tirei a minha alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Os bens dá para muitos anos, dá não? Os bens dá para muitos anos? Olha, irmãos, Deus disse para a nação de Israel: seja fiel a mim, porque se vocês não for fiel a mim, eu vou mandar o ferrugem, eu vou mandar o mofo. Tal não está escrito nas escrituras, irmão? Tal não está, irmão Marcos, escrito nas escrituras? Vou mandar o mofo, vou mandar o ferrugem. Irmãos, nós não temos segurança de quanto tempo aquilo vai render. Quando Deus quer, o pouco dá para muito, mas quando Deus resolve, o muito também dá para pouco. Não cabe nada, e você não sabe no que foi que se acabou. Você não sabe no que se acabou. O salário, como diz lá em Ageu, parece que colocou num saco furado. Eita, gente. Tudo que compra se quebra. Tudo que compra se quebra. O ventilador, meu Deus, esse ventilador, comprei um dia desse, o bicho quebrou. Até um armador que coloca na parede, a parede racha. Que é isso, pastor? É porque, né, pastor, está faltando a bênção de Deus, pastor. Compra o remédio, toma o remédio não presta. Faz um exame. Quando chega no médico, o doutor diz assim: vai fazer de novo, que esse aqui não prestou. Não, toma mais dinheiro. Toma mais dinheiro. Toma mais dinheiro. Jesus, guarde a nossa igreja, guarde o nosso povo, dá a tua bênção a nós. Queremos deblar. Que Deus guarde a tua casa, que Deus guarde as tuas finanças, que Deus guarde o teu dinheiro, que Deus guarde os teus filhos, que Deus guarde a tua... Você precisa da bênção de Deus. A falsa ilusão de que eu posso contar com o dia de amanhã. Aqui, meus bens, minha alma, tem muita coisa aí. Eita, esse mês vai ser de bênção. Faz a feira, faz o mercantil, faz o mercantil, vai buscar o dinheiro lá no Beberi, aí aproveita para comprar por lá. Aí pensa assim: esse mês eu não vou comprar nada na irmã Fátima nem no Zé Maria, porque eu fiz a compra do mês inteiro. Quando dá com 10 dias, quando vai pagar as contas, o que está devendo na bodega daqui é mais do que o que comprou no mercantil lá. Por quê? Porque a bênção do Senhor é quem enriquece e não acrescenta dores. Eita Jesus, eita Jesus. Todo mês eu vou pagar minha conta lá na irmã Fátima, e a irmã Fátima fica até triste. Ela diz: pastor, esse mês deu menos, esse mês deu menos. Não é assim, não, irmã Fátima? Esse mês deu menos. Irmão, quando a conta dá menos é porque a bênção está mais. Quer dizer que Deus está multiplicando, que Deus está prosperando, que Deus está... Aleluia, aleluia. Levanta a mão para me profetizar. A bênção do Senhor pairá sobre a casa do fiel, em nome de Jesus. Oh,
arruma, você não tem a benção. Você compra uma roupa, se rasga. Compra um sapato, se descostura. Compra uma sandália, se arranha. A poder do sangue de Cristo Jesus. Terceira coisa que eu quero dizer. É porque ele dá um recado para a sua alma. Ele diz para a alma dele. 4 coisas ele manda a alma dele fazer, que é os 4 prazeres da carne. Ele diz para a carne dele, repita comigo: descansa, come, bebe e folga. Irmão, a carne só quer isso. O homem natural vive para isso. O prazer do homem natural é trabalhar. Para quê? Para quando chegar no final do mês, armar uma rede e descansar. Pobre do infeliz, né? É infeliz, é um escravo, irmão, uma pessoa dessa. Pastor, eu trabalhei tanto, quando chegou no final do dia, eu só quero dormir, só quero descansar. Não tem vida social, não faz um passeio em família, não vem para a igreja, não sabe nem o que é comer uma pizza com a família, não sabe nem o que é isso. Vamos ali comer uma pizza com a família. Pai, não posso não, que eu preciso dormir, que amanhã cedo eu vou trabalhar. Outra coisa, a alma humana, ela vive para comer, vive para beber. Pastor, meu dinheiro só dá para o mercantil, só vive para comer, só vive para beber, a bebida, né? E a folga, o gozo, as festas, tudo isso aí é provisão. É a 4ª coisa que eu anotei aqui, ó. Estas provisões, elas são para a carne ou é para o espírito, irmãos? É para a carne ou é para o espírito? Perceba que todas estas provisões só alimentam a carne. Somente Jesus Cristo é quem pode alimentar a nossa alma. Tem gente que está robusto, tem gente que está gordo de tanto comer, mas a sua alma está... Como é aquela doença que dá de magreza, hein? Esquizofrênico, né? Não é? Bem magrinho, está esquizofrênico. Está fraco, está magro, parece, a alma dele parece uma cibita baleada. Está magra a alma dele. É uma pessoa pobre de espírito. Está tisco. Está magro, a alma está magra. E o corpozão tão alto, tão bonito, tão belo, mas a alma está pobre. Não sabe um versículo decorado, não sabe cantar um hino, não tem 10 minutos de oração. Ora, 10 minutos, não pode, não sabe. Deus quer alimentar e fortalecer a tua alma. Vinde comprar sem dinheiro, comai e bebei sem dinheiro. Por quê? Porque gastou com essas coisas, mas comei do pão vivo que desceu do céu. Aleluia! Vamos para frente. Verso de número 20. Bem bonito do 2. 1, 2. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será. Primeira coisa que eu quero dizer é que a sabedoria de Deus é loucura para o mundo. Paulo não disse isso, não disse? Disse ou não disse, irmão? Disse que a sabedoria de Deus é loucura para o mundo. E deixa eu dizer uma coisa: a sabedoria do mundo é loucura para Deus. Um homem como esse, irmão, você é um empresário. Isso aqui é um empresário, sim ou não, irmão? Hoje nós estávamos falando aqui da Jurema. Jurema, né, Sabrina? Não era sobre a Jurema, nós estávamos conversando. De que aí era muita prosperidade, que aí era muita coisa, né? Que o seu Pedro, isso e aquilo, que tratava os funcionários bem, que isso e aquilo e tal. Uma pessoa assim é vista como bem-sucedida. É vista como uma pessoa bem-sucedida. Hoje aqui o dono da Tijuca, aí é um homem admirável, um homem de sucesso. Diz que um dia, quem me contou essa história foi a irmã Zé Clara, que apresentou o seu Everardo para uma outras pessoas. Disse: olha, esse aqui é o dono da Tijuca. Aí o seu Everardo deu um pulo e disse: opa, dono não, eu estou só administrando, tomando de conta. Aí ele apontou para o céu e disse: o dono disso aqui é aquele que está lá em cima. Aleluia!
sei se eu digo, eu vou dizer, irmão. Aí tem tanto pobre besta pensando que é alguma coisa, irmão. Só porque tem uma bicicletinha 18 marchas, né? Aí se acha agora, só porque comprou um sapato brilhante, está pensando que é alguma coisa, só porque vestiu um vestidozão vermelho, porque colocou uma gravata colorida, pensa que é alguma coisa. Louco! Irmãos, é porque a Bíblia não foi escrita por um cearense. Não. Porque se fosse por um cearense, sabe como era esse versículo aí? Está escrito assim: ei, bicho velho abestado. Ei, irmão, eu estou parafraseando. Olha, irmão, é pesado que o pastor vai dizer. Eu não gosto de usar essas palavras no público, mas é um louco, é um besta, é um idiota. Pastor, essa palavra é tão pesada. Ainda bem que foi Jesus que disse, mas é um besta, o camarada que pensa que é alguma coisa só porque tem um dinheirinho na conta, só porque tem um empregozinho melhor, só porque veste uma roupa de marca, viu? Só porque veste um vestido da marca fulano de tal. Serebai Kenereb Amar. A sabedoria dos homens é loucura para com Deus. Me ajude a pregar. É pesado, mas diga para a pessoa que está do seu lado, diga assim: deixe de ser besta, irmão. Deixe de ser besta, irmão. Deixe de ser besta. Ixi, o pastor anda naquela Hilux dele todo besta. Sangue de Cristo tem poder. O pastor não fala mais com ninguém, só porque esses dias meu irmão me emprestou o carro dele, um carro lindo, irmão, do ano. Os irmãos vão ver andando por aí. Eu vou botar meu Voyage para vender, viu? Já estou fazendo propaganda. Quem quiser comprar, aí para não ficar em pé, meu irmão me emprestou o carro dele bonitão, já. Bonitão. Eu disse: Dinga, vai buscar. Ela me pediu emprestado para um carro meu, porque ela foi pregar hoje, viu, irmão? Lá na Lagoa Nova, Cuide de João. Pastor, eu vou igual, vá nesse aí, pastor, esse novo homem, vá, rapaz. A matéria, irmão, não tem valor. Redaço e deve amar. Quem está entendendo o que Deus está dizendo hoje? Quem está entendendo o que Deus está dizendo hoje? Não se envaideça por causa de um pedaço velho de couro, de um sapato que você botou no pé e agora você está se achando tal, só porque alisou os cabelos. Não entrar nessa área não, né, irmãos? Essa doeu, irmão? Só porque alisou os cabelos, só porque pintou os cabelos, está pensando que é alguma coisa. A poder do sangue de Cristo Jesus. Irmãos, é com muito temor e tremor que eu estou pregando aqui essa noite. Louco! Esta noite pedirão os teus armazéns. É assim que está escrito, irmão? Vai para cá. Vai para cá. Está escrito ali, ó. Essa noite te pedirão a tua colheita. É isso, irmão? Logo, essa noite te pedirão a tua Hilux. É isso, irmão? Deus não vai nos pedir nada disso. Deus só vai nos pedir uma coisa. Ele só vai nos pedir a nossa alma. A única coisa pela qual o homem vai prestar conta é da nossa alma. É a única coisa. Quando tu chegar lá, escute, olha para mim, quando você chegar lá, ele não vai perguntar como foi que você cuidou dos seus cajueiros. É isso, irmão Mundinho, que Deus vai te perguntar. Ele vai perguntar se tu zelou os teus campos. Esses assuntos não vai para lá não. Vai não? Ele só vai nos perguntar uma coisa: como foi que tu cuidou da tua alma? O que foi que tu fez com o teu chamado? Não lembra aquilo como foi que você cuidou da sua alma? Hernandes, como foi que tu cuidou do teu chamado? Jalim, cadê o ministério que eu te dei?
Jaime, a tua vocação, cadê? Nós só iremos prestar conta da nossa alma. E é impressionante como a gente se ocupa com coisas banais. É impressionante quando nós gastamos tempo com coisa pela qual não daremos satisfação. Ele só vai te pedir uma coisa. Pergunte para você mesmo: alma, como é que você está? Não dá certo assim não. É bom isso estar com os outros. Pergunta o crente do seu lado, diz: como é que está a tua alma? Mamudinho, se o teu dia for hoje, ele não vai perguntar como é que está o teu gato. Se o teu dia for hoje, ele não vai perguntar como é que está a tua casa. Se o teu dia for hoje, ele só vai perguntar como é que está a tua alma. Como é que está a tua alma? Mandinaldo, como é que está a tua alma? Mandileudo, como é que está a tua alma? Se for hoje o dia de nós prestarmos conta, ele só nos pedirá a nossa alma. E o que tu tens? Para quem será? Ali, ó. E o que tu tens? Para quem será? Esse dia eu vi um vídeo dizendo que a casa que você está se acabando para pagar, quando você morrer, outros morarão nela. Irmão, se eu morrer hoje, as roupas que eu tenho lá em casa, roupas que algumas foram até caras, amanhã vai estar no bazar. O quê? E se disser que é do defunto, eu emagreci. Aí umas blusas, irmão, umas blusas que eu comprei de 70, de 80, até de 100 reais, eu vi no bazar por 5 reais. Quase que eu comprava de volta. E o pior foi que eu vi uns irmãos olhavam assim, olhavam com desdém, achando caro. É ou não é desse jeito? E depois que eu morrer, irmão, aqueles vestidos longos que você tem, bonitão, vai ficar para outra. Olha o que o irmão Muninho está dizendo. As roupas da irmã Luísa, que ela gastou tanto dinheiro, que apreciava. Fizeram o que, irmão Muninho? Irmão, os irmãos estão rindo, mas estão entendendo, tá, irmão? A casinha que você com tanto sacrifício fez e pintou com tanto carinho, vai chegar outro para morar na casa que você construiu, vai dizer: se eu não gostei, muda essa cor, não sei o que. Tudo isso fica, tudo isso fica. O pastor estava me pedindo oração, que ele ficou viúvo, está com 2 meses. Ele disse: pastor Jaime, ore por mim. Eu disse: vou orar, meu amigo. 2 meses de viúvo. Pastor, ele disse: as pessoas não respeitam nem o meu luto. Como assim? Ele disse: as mulheres já me procurando para casar comigo. Não respeita nem o meu luto, nem a minha dor. Eu ainda estou chorando, sentindo falta da minha esposa. E já tem outra querendo ocupar o lugar dela. Louco. Ainda esta noite pedirão a tua alma. E o que tu tens, para quem será? Irmão, se eu morrer hoje, amanhã é uma briga na convenção de pastor querendo vir para cá, viu? Não dou um mês, até outro pastor, que a irmã Rosa é despejada, porque a casa não é nossa, é de vocês. Ela que se vira numa casa para morar. Não foi assim na Serra do Félix, não foi? Bora, irmã, desocupa para botar como doce do pastor Nicodemo. Já tinha outro lugar. Se eu morrer hoje de um ataque fulminante, viu? No próximo mês, a próxima Santa Serra, tem outro pastor aqui. Marroso não vai estar mais aqui, as crianças não vão estar mais aqui. Pastor, por que o senhor está dizendo isso, irmão? Aqui ninguém tem nada. A gente só tem a eternidade com Deus ou sem Deus. É para isso que a gente deve se preocupar.
Delemaço, Inerebe Amar. Outro sentado nessa cadeira de pastor. Mundinho é pesado, irmão Mundinho. Mas depois que Jesus te colher, um mês depois tem outro sentado na tua cadeira. Vai demorar, viu, irmão Max? Vai demorar. A igreja diga amém. Mas depois que Jesus te colher, um mês depois o ministério vai dizer assim: nós quer outro co-pastor aqui. Irmão, ninguém tem nada aqui. Então deixa de ser besta, de se agarrar nessas coisas fúteis, banal. Isso é passageiro. Só tem uma coisa que é eterna, que é a nossa salvação em Cristo Jesus. Verso 21 para terminar, que as crianças querem cantar parabéns para o João Marcos. Todos juntos no 2. 1, 2. Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Vou repetir de novo com toda a igreja no 2. 1, 2. Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Quem entende que existe duas riquezas, a riqueza daqui de baixo e a riqueza lá de cima. O jovem que interrogou Jesus: Jesus, meu irmão não quer dividir comigo. Jesus está dizendo: esse teu irmão é um avarento. Ele tem coisas, mas ele não tem Deus. Tu pode não ter coisas, mas tu tem a comunhão com o Espírito Santo de Deus. Você pode não ter um carro para andar, mas você, quando ora, flutua e voa pelos céus. Quantos querem a ajuda de Deus? Vamos ficar em pé e vamos fazer uma oração essa noite. Aleluia, 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 aleluia. Te louvo, meu Senhor da glória. Aleluia, amém, amém. Quem recebe essa palavra aqui hoje, irmão? Quem recebe essa palavra aqui? Vamos orar com alegria e vamos pedir a Deus para que nos guarde. Aleluia. Para que Deus nos guarde. Irmão Max, eu vou pedir ao Senhor para fazer a oração, concluindo essa mensagem, orando para que Deus aplique essa palavra no nosso coração. Não adianta ser rico aqui embaixo e ser liso lá em cima. O Ministério Infantil pede para avisar que domingo, 9 horas da manhã, tem ensaio para o conjunto de crianças. E todas as crianças, cadê as crianças da igreja? Cadê? Vocês gostam de bolo? Quando terminar o culto, os papais e as mamães deixam as crianças bem aqui para cantar parabéns para o João Marcos. Amém? Amém. Oramos, amados. Maravilhoso e soberano Deus. Te somos gratos, meu Deus, pela tua palavra, Senhor, que tu falou ao nosso coração, papai. Senhor, que esta palavra, meu Deus, venha transformar, meu Deus, a nossa vida, meu Deus, a maneira de nós pensar, de nós sermos, de termos, Pai. Jesus de Nazaré, que este seja o dia, meu Deus,